vender seus novos chips de inteligência artificial H20 para a China, certo de que Pequim se apressaria em comprá-los. Do ponto de vista de Washington, o plano parecia impecável. A China ganharia processadores avançados, as corporações americanas ganhariam uma fortuna e o Tesouro dos Estados Unidos recolheria 15% de cada negócio. Para Trump, isso era para ser dinheiro sem esforço. Uma mistura de tecnologia, lucro e influência. O progresso foi inicialmente desigual, mas foi constante. Em alguns casos, mais rápido do que os formuladores de políticas dos Estados Unidos haviam antecipado. Uma lacuna tecnológica que os analistas uma vez disseram que levaria 10 anos para fechar, foi às vezes diminuída em apenas 4 ou 5. Isso deveria ter sido um alerta. No entanto, em Washington, a maioria assumiu que a China permaneceria dependente por muito mais tempo. Então veio o conflito comercial de Trump, e foi aí que o ritmo da mudança se acelerou ainda mais. Tarifas sobre produtos chineses, sanções abrangentes a empresas de tecnologia e restrições adicionais a chips foram implementadas uma após a outra. O objetivo era colocar Pequim na defensiva e enfraquecer sua posição de barganha, mas o efeito foi o oposto. Em vez de desacelerar, a China tratou-o como uma missão nacional para se libertar dos fornecedores americanos. Por mais de 10 anos, a estratégia de Washington foi impedir que a China chegasse à vanguarda da tecnologia de semicondutores. As administrações de ambos os principais partidos políticos seguiram a mesma abordagem: apertar as regras de exportação, restringir o acesso aos processadores mais avançados e bloquear as vendas de ferramentas de design e equipamentos de fabricação cruciais. O raciocínio parecia bastante direto. Se a China não pudesse colocar as mãos nos chips mais rápidos, seu progresso em áreas como inteligência artificial, supercomputação e fabricação avançada estagnaria. No papel, esse plano parecia sólido, mas enquanto Washington estava ocupado redigindo novas regras, Pequim estava ocupado construindo sua própria indústria. A China despejou dezenas de bilhões de dólares em seu setor de semicondutores doméstico. Zonas industriais inteiras foram dedicadas à produção de chips. Universidades expandiram programas de engenharia, treinando milhares de especialistas, e os governos locais ofereceram ajuda financeira a empresas que trabalham em tudo, desde o design de chips até equipamentos especializados. Ser cortado tornou-se o combustível que os impulsionou a dobrar seus esforços. Cadeias de suprimentos inteiras foram redesenhadas. O investimento em alternativas domésticas disparou. O que antes era um objetivo de longo prazo se transformou em uma prioridade urgente. Eventualmente, Washington percebeu que suas próprias empresas estavam sofrendo com essas restrições. Nvidia, Qualcomm, Intel, todas tinham negócios profundos na China. Sem esse mercado, bilhões de dólares em receita estavam desaparecendo. Então, Trump ajustou seu curso. O novo chip H20 da Nvidia, projetado especificamente para a China para atender às regras de conformidade de exportação, foi colocado de volta na mesa. Para torná-lo politicamente atraente, ele adicionou um imposto de 15% sobre cada venda, apresentando-o como uma vitória inteligente para a economia dos Estados Unidos. Em teoria, a China obteria parte do hardware de que precisava, as empresas americanas recuperariam seus maiores clientes e o Tesouro recolheria bilhões. Mas Pequim não mordeu a isca. Mas Pequim não apenas recusou a oferta, eles fecharam a porta completamente. O governo sob Xi Jinping instruiu as empresas chinesas a cancelar todos os pedidos não apenas da Nvidia, mas também da AMD, cortando 2 dos maiores fabricantes de chips da América em uma única ação decisiva. Isso foi seguido por novas regulamentações que baniram totalmente os chips americanos de todos os projetos financiados pelo governo. A mensagem era inconfundível. A China parou de jogar pelas regras de Washington. Não se trata de saber se o H20 é poderoso o suficiente ou se os processadores americanos ainda têm uma vantagem. Trata-se de controle nacional. Pequim quer que o mundo veja que não será encurralado pela tecnologia americana ou preso em um estado de dependência. O que Washington chamou de vitória foi publicamente transformado em uma derrota. As consequências se estendem muito além de um único mau negócio. Os fabricantes de chips americanos confiaram na China por décadas, ganhando bilhões com seu vasto mercado. Sem compradores chineses, sua receita futura e sua liderança global estão em risco. Em vez disso, foi emitida uma orientação dizendo às empresas chinesas para cancelarem os pedidos de chips fabricados na América, incluindo o H20.
O momento foi deliberado. Até então, a China havia lançado seus próprios sistemas de inteligência artificial de alto desempenho, como o DeepSeek, que mostravam que a tecnologia doméstica poderia competir diretamente com as plataformas ocidentais. Sua estreia abalou a indústria porque provou algo que Washington esperava que não fosse verdade. A China não precisava mais esperar pelo hardware americano para avançar. E não vamos esquecer, o H-20 nem sequer era um produto completo. Era uma versão rebaixada, deliberadamente despojada de algumas capacidades para atender às regras de exportação dos Estados Unidos. Da perspectiva de Pequim, isso não era uma parceria, era uma humilhação. Pagar um preço mais alto por chips mais fracos e, além disso, deixar Washington cobrar um imposto não parecia cooperação. Parecia um estado de dependência com uma cabine de pedágio. Então Pequim fez sua escolha. Eles pisaram nos freios nas importações de chips dos Estados Unidos e transformaram isso em uma exibição pública de confiança. A mensagem para Washington foi inconfundível. As empresas chinesas não construirão mais seu futuro em processadores americanos. E a mensagem para o resto do mundo foi tão poderosa quanto: a China está pronta para se sustentar sozinha. Este momento não é apenas sobre a rejeição de um chip ou de uma empresa. Ele mostra o quanto o equilíbrio global mudou. Para os Estados Unidos, a proibição é um aviso de que a estratégia de restringir o acesso atingiu seus limites. Para a China, é uma chance de provar que anos de investimento e preparação estão finalmente valendo a pena. Quando falamos sobre a dependência da América da China no setor de tecnologia, não estamos descrevendo um mercado pequeno ou um fluxo de receita menor. Estamos falando de uma das maiores bases de consumidores e ecossistemas industriais da Terra. Um mercado tão crítico que perdê-lo pode abalar os balanços de corporações inteiras. O momento não poderia ser pior. Os Estados Unidos já estão sobrecarregados com uma dívida significativa, preços em alta e agitação política. Perder seu maior cliente de tecnologia agora é semelhante a puxar a fundação debaixo de uma economia já instável. Isso é mais do que apenas comércio, é um conflito por influência global. Neste momento, Pequim parece confiante e estratégico, enquanto Washington tropeça em seus erros. Antes de examinarmos como tudo isso se desenrolou, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder a análise completa. É crucial analisar isso com cuidado porque a situação atual não apareceu da noite para o dia. É o resultado de anos de decisões políticas dos Estados Unidos que, ironicamente, criaram a mesma situação que Washington estava